Este é um conteúdo experimental, gerado por inteligência artificial a partir de informações públicas do Diário Oficial de Porto Alegre. Embora façamos revisões contínuas, este podcast não substitui a consulta aos documentos oficiais. Utilize como um complemento acessível e fique atento a possíveis erros. O link para o Diário Oficial está disponível na descrição deste episódio. Primeiro capítulo: Editais. Então, vamos direto aos atos oficiais publicados pela Prefeitura de Porto Alegre. Dando uma olhada nas novas licitações, tem coisa bem rotineira, né? Sim, tipo a compra de material para crachás, ponto eletrônico. Isso, pela Secretaria de Planejamento e Gestão, o pregão 258225. Aquela burocracia básica, mas que, bom, precisa para a máquina funcionar. É, o feijão com arroz. Mas logo em seguida, olha, salta aos olhos a licitação 039-2025 da Procempa. Ah, do seguro. Exato. Buscando seguro de responsabilidade civil para gestores, o famoso DNO. Isso é interessante porque, assim, sinaliza uma preocupação crescente com governança, sabe? Entendi. Proteger quem toma as decisões de eventuais processos? Isso. Algo que não era tão comum ver na administração pública uns anos atrás, né? É uma camada extra de proteção contra riscos legais. É, faz todo sentido. Mas, nem tudo está avançando liso, né? Vi que um pregão que parece importante para capina e limpeza de ruas, o 2020-25, Da mesma secretaria, da SMPG, e isso foi suspenso. O que acontece quando um serviço desses para, hein? O impacto deve ser rápido. pois é, o impacto é direto na rua, né? A justificativa oficial foi a necessidade de revisar o orçamento e, as especificações. Isso depois de uma impugnação. Uma contestação formal ao edital. Exatamente. Mostra como esses mecanismos de controle podem, frear os processos mesmos essenciais. Complicado. E falando em freio, teve a revogação da concorrência para construir um novo CAPS Nordeste, um centro de atenção psicossocial. A decisão veio lá da Secretaria da Saúde. Revogar uma licitação para uma obra de saúde? O que isso pode indicar-se? Olha, pode ser muita coisa. Talvez uma reavaliação das prioridades da saúde, né? Ou descobriram algum problema no meio do processo licitatório. Ou até mudaram os planos para o projeto em si? Também. Mostra que nem tudo que é licitado vai necessariamente sair do papel como a gente imagina de início. Entendi. Mudando um pouco o foco, para a área de contratos já assinados, aí a coisa parece fluir mais. Temos desde a instalação de alarmes no Parque Farroupilha, Pela Secretaria de Serviços Urbanos. até a confecção de troféus para o Prêmio Açorianos de Artes Cênicas, via Secretaria da Cultura. Mostra bem a diversidade de necessidades da cidade, né? Com certeza. E uma coisa que chama atenção é o uso frequente da dispensa de chamamento público para fechar parcerias sociais. Explica melhor isso. Basicamente, é uma forma de contratar ONGs ou OSCs sem precisar daquela competição mais ampla, quando a lei permite, claro. A Secretaria de Direitos Humanos, a SMDH, usou isso para repassar verba. Ah, vi isso. Para a associação Rede Brilhe, né? Isso, para ajudar o pessoal pós-enchente. E também para o Pão dos Pobres, para um curso de gastronomia. Os dois vieram de emendas impositivas. Ah, as emendas impositivas. Aquelas que os vereadores indicam onde o dinheiro tem que ser gasto, certo? Exatamente. Garante que o recurso vá para aquele projeto específico, é um direcionamento. E a Secretaria de Educação, a SMD, também usou dispensa para colaborar com a Abença, Pra quê? para garantir 140 vagas de educação infantil lá no Morro Santana. Nesse caso, o justificativo foi que a organização já era credenciada previamente. Ou seja, são caminhos para talvez acelerar certas parcerias consideradas chave pela gestão. Sim, agiliza bastante em áreas prioritárias. E falando em parcerias e investimento social, tem um termo de fomento bem grande via FUNCriança. O Fundo para a Infância e Adolescência. Esse mesmo. Foi com a Associação Sol Maior, um valor de mais de 1 milhão para o projeto Mais Arte Mais Vida. É um aporte considerável, hein? Bastante dinheiro mesmo. E tivemos resultados de licitações também. A saúde, por exemplo, conseguiu comprar equipamentos odontológicos. Sim. Mas numa compra grande de carnes para assistência social e educação, parece que alguns itens deram fracassado.
O que significa isso na prática? Significa que, para aqueles itens específicos, ou não apareceu nenhuma proposta válida, ou as que apareceram não atendiam às exigências do edital ou ao preço máximo definido. Entendi. Reflete a dinâmica do mercado, né? Às vezes os fornecedores não conseguem ou não querem vender naquelas condições para a prefeitura. Acontece. Faz sentido. Mas teve um resultado com impacto bem maior, né? A decisão da Secretaria da Saúde sobre o laboratório Jeffman. Ah, sim. Esse é um caso pesado. A defesa prévia do laboratório foi negada. E o que isso significa? Significa que a Secretaria da Saúde manteve a notificação para que eles devolvam mais de 1,3 milhão de reais aos cofres públicos. A alegação é de descumprimento de contrato num período em que parte do laboratório estava interditada. Nossa, 1,3 milhão é muito significativo. Mostra que a fiscalização de contrato pode ter consequências sérias, financeiras mesmo. Exato. Mas nem sempre termina assim, né? Teve o caso da Coltravipa com a Secretaria de Esportes que você mencionou. Isso, bem lembrado. O que aconteceu lá? No caso da Coltravipa, a Secretaria de Esporte e Lazer, a SML, aceitou a defesa prévia deles. Ah, então. Então arquivou uma notificação de multa que tinha sido emitida, mostra justamente o outro lado da moeda. Os mecanismos de defesa funcionam e a empresa conseguiu reverter a penalidade. Interessante. Evidencia que o processo administrativo tem espaço para o contraditório, para a defesa apresentar seus argumentos. Muito interessante ver esses dois desfechos, um para cada lado. No fundo, esses extratos do Diário Oficial, que às vezes parecem só burocracia pura, revelam muito da gestão da cidade de movimento, né? Com certeza. Desde a compra do mais básico, como material de escritório, Sim. até a gestão de contratos milionários, parcerias sociais importantes e a aplicação de penalidades. Exato. Fica a pergunta, então. O que mais escondido nesses detalhes administrativos, nesses atos oficiais, está moldando silenciosamente a nossa experiência diária aqui, em Porto Alegre? Último capítulo. Executivo pessoal e documentos oficiais. Bom, começando direto a nossa análise dos atos oficiais de hoje, já de cara tem um contraste interessante nas autorizações de viagem, né? Sim, é verdade. De um lado, uma ida para São Paulo, um evento de turismo, e o município arcando com os custos. Isso. E do outro, uma viagem para um congresso na Espanha, mas aí sem ônus para o município, né? Exceto, claro, o salário que continua sendo pago. Essa diferença entre com ônus e sem ônus é sempre um detalhe importante para a gente observar, né? Mostra um pouco das prioridades de investimento direto. Exatamente. Indica onde o município vê um retorno mais direto, como talvez nesse evento de turismo, e onde ele apenas, digamos, facilita a participação do servidor, que pode ter um caráter mais acadêmico ou pessoal, ainda que relevante. E falando em prioridades, ou talvez ajustes, teve uma mudança na Força-Tarefa de Reconstrução e Adaptação Climática. Um novo nome foi designado. Isso pode sinalizar várias coisas, né? Desde uma simples recomposição até um reforço estratégico. Pode ser uma busca por uma nova expertise, talvez, ou só um ajuste interno mesmo. Pode ser. Especialmente numa área tão crítica como o clima, né? Qualquer ajuste na equipe pode refletir uma nova abordagem ou a necessidade de responder a desafios mais recentes. É algo para ficar de olho. Outra área com mudanças foi a cultura. Várias substituições no Conselho Municipal. Titulares suplentes. Ah, sim. Mudanças em conselhos são sempre significativas, afinal, eles são espaços de debate, de definição de rumos, né? E de fiscalização também, imagino. Com certeza. Alterar a composição pode mudar o equilíbrio das discussões, as prioridades que vão ser levantadas e, claro, como as políticas culturais são acompanhadas na cidade. Sky de contrato na saúde e na assistência social, ali na antiga FASC. O que essa JIP representa na prática? Bom, a JIP funciona como um reconhecimento financeiro adicional para servidores que assumem tarefas mais complexas ou de grande responsabilidade. Como fiscalizar contratos nesse caso? Exato. Garantir que um serviço contratado, principalmente em áreas sensíveis como saúde e assistência, seja entregue corretamente é crucial. A JIP serve de incentivo para essa fiscalização mais rigorosa. Os diferentes níveis e períodos refletem a complexidade e a duração da tarefa. Entendi. E ainda na parte de estrutura, teve gente designada para comissões importantes. Uma é a CPACAL, que avalia a capacidade de trabalho dos servidores. Uhum.
Uma comissão bem delicada, que lida diretamente com a saúde e a condição laboral do pessoal. E outra lá no DMLU, para organizar a cobrança de dívidas que não são impostos. Isso, dívida ativa não tributária. Geralmente taxas por serviços prestados, multas. É importante para o DMLU tentar recuperar esses valores, né? Ajuda no caixa da autarquia. E as trocas em cargos comissionados, os CCs. Exonerações e nomeações. Uma pessoa saiu dos direitos humanos para a administração, outra trocou de cargo dentro do planejamento. Ah, isso é o dia a dia da gestão, né? Cargos de confiança são assim mesmo. Refletem ajustes na equipe, realocação de pessoas de confiança do gestor, mudanças de estratégia. É bem dinâmico. E, claro, aquela parte mais rotineira. Designações para cobrir férias, licenças de chefias. Vimos isso na Fazenda, no DMAE. Sim, substituições temporárias, essenciais para a máquina não parar, né? Para garantir que as áreas continuem com uma liderança definida. E também muitas designações formais de fiscais para contratos específicos em várias secretarias. SMSU, SMAS, DMAB. Isso reforça o que falamos da JIP. A designação formal do fiscal é um requisito legal, uma ferramenta de controle para acompanhar a execução do que foi contratada. E um detalhe curioso, um ato que foi tornado sem efeito. A ida de uma servidora para o DMLU foi cancelada. E outra designação de fiscais na SMAS também. O que significa isso, tornado sem efeito? É basicamente um desfazer oficial. A administração publicou algo, mas depois voltou atrás. Pode ser por vários motivos. Um erro na publicação original, uma mudança de planos ou a situação que justificava o ato deixou de existir. Mostra que há revisão, né? E correção de rumos. Certo. Saindo um pouco das portarias, vamos para os despachos. Um processo administrativo foi arquivado porque a questão já tinha sido resolvida na Justiça. Isso por perda de objeto. Mostra a conexão entre as decisões administrativas e as judiciais. Se a Justiça já decidiu, não faz sentido continuar com o processo interno sobre o mesmo assunto. E teve também um deferimento de redução de carga horária para uma servidora da saúde para poder estudar. É um direito previsto em alguns casos. A administração autoriza a redução para que o servidor possa se qualificar. É um investimento, de certa forma, no próprio quadro. E muitas isenções de imposto de renda, né? Para aposentados e pensionistas do Previmpar por motivo de doença grave. Várias mencionando uma súmula do STJ. Sim, esse é um ponto importante. É um benefício fiscal relevante para quem enfrenta doenças graves listadas na lei. A menção à súmula 627 do STJ é interessante. O que ela diz exatamente? Ela consolida o entendimento de que o direito à isenção existe mesmo que a doença seja diagnosticada depois da aposentadoria. Isso amplia o alcance do benefício, é uma interpretação favorável ao aposentado ou pensionista. Entendi. E para fechar os despachos, servidores conseguindo averbar tempo de contribuição do INSS, do regime geral, para a aposentadoria municipal. Fundamental. A averbação permite que o tempo trabalhado em diferentes lugares sob diferentes regimes de previdência seja somado. Sem isso, muita gente teria dificuldade para completar os requisitos e se aposentar pelo município. Certo. Agora, bem rápido, outros documentos que saíram hoje. Teve o cadastro de um novo nome de rua, VTC, a Rua 3 Omar Pereira. Um ato simples, mas importante para a organização da cidade. Oficializa a via no mapa, permite que receba CEP, serviços. E na cultura, homologaram as inscrições para um edital de credenciamento de oficineiros. Isso é uma etapa formal do processo. Quem teve a inscrição homologada está apto a continuar na seleção para poder ser contratado futuramente para dar oficinas e atividades culturais. E, por último, um aviso de abertura de licitação, um pregão, pela Secretaria de Planejamento. Sinal verde para um novo processo de compra ou contratação de serviço pela Prefeitura. Começa a disputa pública para ver quem oferece as melhores condições. Ufa! Olhando tudo isso junto, fica bem claro, né? A quantidade de níveis em que a gestão da cidade acontece todo dia. Desde o benefício fiscal para uma pessoa até uma reestruturação para lidar com o clima. Exatamente. É um mosaico, sabe? São centenas dessas pequenas peças, portarias, despachos, editais, publicados diariamente. E a soma delas é que move a máquina pública, define como os serviços são entregues, como o dinheiro é usado. A transparência está ali, no Diário Oficial, mas exige esse olhar mais atento para entender o conjunto. Fica a reflexão, né? Como será que essa soma de decisões,
que parecem pequenas isoladamente, a troca num conselho, a jipe para um fiscal, o cancelamento de uma disposição, como isso tudo no longo prazo realmente vai moldando a nossa experiência de viver aqui em Porto Alegre. Este é um conteúdo experimental, gerado por inteligência artificial a partir de informações públicas do Diário Oficial de Porto Alegre. Embora façamos revisões contínuas, este podcast não substitui a consulta aos documentos oficiais. Utilize como um complemento acessível e fique atento a possíveis erros. O link para o Diário Oficial está disponível na descrição deste episódio.